Agora futebol com fera Marcel Capretes. E começou o Campeonato Brasileiro deste ano. Os times paulistas, os grandes, não venceram na primeira rodada. Só o Bragantino se safou, hein, Marcel? Boa tarde. É verdade, Barazal, tudo bem? Grande abraço, boa tarde a todos. Só o Bragantino, né, que ontem, jogando fora de casa em Chapecó, venceu a Chapecoense com tranquilidade por 3-0. Mas aquele tal negócio, né, por mais que em pontos corridos nós tenhamos 38 finais, já que são 38 rodadas, foi só um jogo, foi só a primeira rodada, né, Barazal? O Palmeiras perdeu pro Flamengo, por exemplo, resultado normal, né? Poderia ter empatado, o goleiro do Flamengo fez umas grandes defesas lá, o do Palmeiras também. Mas o resultado normal, 1-0 pro Mengo. Normal, jogo no Maracanã, o jogo foi bem disputado, né? Eu não gostei muito da postura do Palmeiras, né? No segundo tempo, principalmente. O Palmeiras podia ter se lançado mais ao ataque, o Flamengo conseguiu colocar uma blitz nesse segundo tempo, e foi 1-0 só, normal, no Maracanã, no Rio de Janeiro, Flamengo 1, Palmeiras 0, bela jogada do Bruno Henrique e o gol do Pedro. É que o Palmeiras vem numa espiral negativa, né, Barazal? Nesta temporada são 3 finais e 3 derrotas, perdeu o Paulistão, perdeu a Recopa e perdeu a Supercopa justamente para o Flamengo, criando aí uma certa rivalidade, mas mesmo assim o Palmeiras continua muito forte e na Libertadores, que é o principal campeonato, o Palmeiras passou com tranquilidade. É verdade. Você gostou da coletiva do Silvinho, técnico do Corinthians? Eu estava ouvindo ontem. Eu achei ele muito didático, viu, na entrevista, né? O time eu não vi jogar, eu só vi que perdeu o Atlético Goianiense em casa. Aliás, gol do Zé Roberto, né? Jogador, foi atacante aqui do São Bento na Série B, né? Enfim, tomou de 1-0 dentro de casa o Corinthians. O Silvinho na coletiva parecia um pouco Tite, né? Naquela época antiga do Tite, que ele se comunicava de um jeito não muito legal com o torcedor, né? Falava meio difícil e tal, aí não rolava, mas é fato que o Silvinho vai ter um desafio gigantesco no Corinthians. Porque como a gente podia imaginar um cenário diferente ontem, Barazal, se é praticamente o mesmo time que terminou o Campeonato Brasileiro lá em janeiro, lutando de um jeito ou de outro para não cair, se salvou com o Wagner Mancini, mas ficou com vaga na Sul-Americana. O Atlético Goianiense também conseguiu uma vaga na Sul-Americana. Então, por que o Corinthians seria superior? Por que o Corinthians seria melhor? Hoje o Corinthians briga com o Atlético Goianiense. O campeonato do Corinthians é esse. E aí, num confronto direto, no mesmo nível, o Corinthians perdeu por 1-0. Agora o Silvinho é inteligente, hein? Teve uma pergunta lá que fizeram para ele. O Corinthians vai brigar pelo título, vai brigar pelo parte de cima da tabela. Ele foi esperto, ele falou, né? Não, a gente está tentando aqui. Vamos somar pontos. Foi muito esperto, né? E o curioso disso aí, o Marcel, é que o Atlético Goianiense volta a jogar Corinthians agora, né? É Copa do Brasil, não é isso? Então a gente vai ver realmente nesse jogo se o Silvinho começou bem. Porque ontem, vamos dar desconto de ontem. Agora, do próximo não tem jeito. E o jogo é também na Arena Corinthians. Também na Arena, quarta-feira, 9h30. Jogo de ida, terceira fase da Copa do Brasil. E aí é um torneio que possibilita uma equipe como o Corinthians chegar mais longe, né? Porque é mata-mata. No Brasileiro não dá, o Corinthians não vai brigar pelo título. Por que eu falo isso? Porque o Corinthians, Barazal, não vai contratar reforços. Tá na cara, a dívida é de 1 bilhão de reais. Vai ser esse time aí. E com esse time, não dá. O Silvinho não é mágico, é treinador de futebol. Não dá pra melhorar alguns aspectos. O Gil pode jogar mais, o Jô lá na frente. Agora, fazer desse time um time campeão, por exemplo, eu não acredito. Mas você viu que ele já chegou com as preferências. Ele colocou o Gil como titular, o Gil ficou sentado no chão lá na área, o nego já tá cornetando o Silvinho. Mas ele já chegou com preferência. Tudo bem, treinador é assim mesmo, tem a sua preferência, tem um jogador preferido, claro. Enfim, mas vamos ver o que vai acontecer. Bom, o São Paulo só empatou com o Fluminense. Só empatou 0-0 e o Fluminense perdeu um pênalti ainda, hein, com o Nenê. Nenê, que é da região, nascido em Jundiaí, São Paulino na infância, né, mas é profissional e agora defende o Fluminense, já jogou no São Paulo. Nenê perdeu um pênalti, o São Paulo empatou em 0-0 e aí que tá, né, o Fluminense, time que foi vice-campeão carioca, time que joga Libertadores e também passou, só que o São Paulo passou em segundo no grupo, o Fluminense passou em primeiro. Então, quando esse São Paulo, Barazal, é de fato testado, ele não vai tão bem, né?
Eu sempre falo isso, no Paulistão, São Paulo foi campeão, um título maravilhoso, merecido, mas passou nas quartas de final pela Ferroviária, na semifinal pelo Mirassol e só teve a final contra o Palmeiras. Beleza, segundo jogo o São Paulo ganhou por 2-0. Na Libertadores, quando pegou um time melhor, que é o Racing, o São Paulo empatou lá na Argentina e perdeu no Morumbi. E agora, num time de nível também contra o Fluminense, empatou em casa pelo Brasileiro. Eu ainda quero ver mais desse time do técnico Crespo, viu, Barazal? Até porque na final do Paulistão o Palmeiras não jogou nada também, né? Tudo bem que o São Paulo teve mérito, claro, teve mérito, mas o Palmeiras não foi o Palmeiras que estava na Libertadores, por exemplo, né? E o Santos tomou pau do Bahia lá, 3-0, logo na saída. Aí é um caso complicado, né? O Santos foram 3 gols do Bahia em 7 minutos. No segundo tempo, virou 0-0 a primeira etapa. Um 7 do segundo tempo, estava 3-0 para o Bahia. Aí já foi, né? Aí o jogo já tinha ido para o espaço, o Santos não conseguiu chegar, o Bahia só administrou. Olha, e o Santos joga amanhã, hein, pela Copa do Brasil. Vai pegar o Cianorte, fora de casa. O futuro do Santos é bem complicado, viu? O Fernando Diniz está começando agora o trabalho dele. O Santos agora pode contratar, mas você vê, né? Contratou o Marcos Guilherme, contratou o Moraes. Não é porque está liberada a contratação que viram grandes reforços para o Santos, porque o Peixe continua com dificuldades financeiras, viu, Barazal? Sim. Tá travando um pouquinho a tua imagem, mas está dando para entender. Vamos na última pergunta, ô Capretti. Você já tem alguma informação da Copa América que foi suspensa pela Conmebol, mas alguma coisa deve acontecer, porque o torneio não vai acontecer onde estava programado. Eles têm que definir qual vai ser o país onde vai ser disputada a competição, não é isso? Vai ser no Brasil, Barazal. Anote aí na sua papeleta. A Copa América 2021 vai ser aqui no Brasil. Ela seria inicialmente na Argentina e Colômbia. Saiu da Colômbia por conta de uma tensão social que está acontecendo por lá. Nada a ver com a Covid, né? Uma briga interna deles ali, uma questão civil, né? Ia ser só na Argentina. O governo argentino vetou, não há condições sanitárias na Argentina e agora pela manhã saiu de maneira oficial a Conmebol confirmando que a Copa América 2021 será aqui no Brasil. Lembrando, né, Copa América é nossa, aqui do SBT. Datas, locais, né, ainda não estão definidos. Nos próximos dias a gente vai ter aí a definição da onde serão os jogos, mas neste momento a Copa América confirmada aqui para o Brasil. Puxa vida, hein? Copa América você vai acompanhar aqui na tela da TV Sorocaba SBT, porque é uma competição que é exclusiva do SBT São Paulo. Bom, com certeza deveremos ter jogo em São Paulo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, talvez Belo Horizonte, não sei. Brasília também, ou não? A gente tem estádio padrão FIFA aqui, a própria Arena Pantanal, né, que o Cuiabá está jogando agora na Série A. Estádio padrão FIFA, tem a Arena da Amazônia em Manaus, né? A gente tem no Nordeste também a Arena Pernambuco, a Arena Fonte Nova lá em Salvador. Enfim, estádio aqui é o que não falta, viu, Barazal? Estádios novos, né? Nem 10 anos tem ali essas arenas novas que foram construídas para a Copa 2014. Quem sabe pode ser um torneio teste aí, um jogo teste aí para o governo de São Paulo que está fazendo testes com eventos de grande porte aí, com certa presença. Sei. A última Copa América já foi aqui no Brasil, né? 2019, que o Brasil ganhou com o Tite. Sim. Né? Não era para ser agora, para ser um rodízio, mas estamos aí em uma situação atípica, né? Tá bom, Marcel. Grande abraço, volta então quinta-feira. Quinta-feira, feriadão, estaremos na área, Barazal. Grande abraço, até lá. Vamos falar do jogo do Brasil, hein? Contra o Equador, na quinta-feira. Grande abraço, Marcel Capretti, ao vivo com a gente falando de futebol.